Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Eu fico muito feliz e grato a Deus por poder, hoje pela quarta vez, falar com você. E, assim como foi naquele domingo de consagração de jejum, alguns já estão ficando cansados de tanto que estão me vendo. Mas essa semana eu senti essa direção e das coisas, entendendo que Deus está tratando com todos nós. E a gente não pode desperdiçar um tempo precioso que é a vida e tornar a vida algo tão pequeno. Nós estamos numa época em que as pessoas estão confusas, as pessoas não se conhecem, não se reconhecem. A gente encontra um número enorme de pessoas que gostariam de ser diferentes, experimentar um outro tipo de vida, gostariam de ter experiências novas, como ser humano mesmo, uma descoberta interior maior, se verem libertos de alguns comportamentos, de algumas atitudes, pessoas que sofrem porque são vítimas de outras pessoas, algumas que sofrem porque elas vitimizam e também não sabem lidar com isso, gente que sofre porque não tem domínio próprio, não tem controle, não consegue lidar com a adversidade, se entrega muito facilmente, perde a cabeça muito facilmente. E eu quero então hoje falar com você sobre emoções. Coloque em ordem a sua alma. Assim como o corpo é cabeça, tronco e membros, nós cremos, eu creio, que o homem é corpo, alma e espírito. O corpo é o que a gente vê, o corpo é o que daqui a pouco vai ser sepultado. O Espírito Santo é onde Deus habita em nós. Nós somos espírito. É ali que Deus faz morada, é por meio do Espírito que a gente tem um relacionamento com Deus, é por meio do Espírito que Deus nos ensina, é por meio do Espírito que Deus nos renova. Agora, se Deus faz todo esse trabalho, toda essa obra no nosso espírito, por que a gente tem tanta dificuldade? Por que a gente luta com tantas coisas que não precisaríamos lutar? Por que comportamento? Por que a gente permite que certas coisas nos aconteçam, que façam com a gente? É porque a nossa alma precisa ser tratada. Nós estamos numa época em que o ser humano está com a alma ferida, muita gente machucada, muita gente desorientada, o seu interior uma grande confusão. E é na alma, e você vai encontrar, por exemplo, doenças da alma, doenças psicossomáticas, aquelas doenças que vão se instalando em nós por conta de problemas, dificuldades, e quando você menos espera, você já não se reconhece. A alma vai adoecendo aos poucos, nem sempre uma grande tragédia, uma fatalidade, às vezes pequenos maus hábitos, algumas concessões que você vai fazendo, que eu fiz durante a vida, e a alma vai adoecendo, a alma vai murchando, e aí você encontra aquele rapaz, senhor ou senhora, que há um tempo atrás irradiava uma alegria, havia um prazer enorme, um sorriso tão bonito, e você encontra aquela pessoa um dia, ela está pequena, ela murchou, e às vezes nem a pessoa sabe por que isso acontece. Nós somos, ou estamos nos tornando reféns das nossas emoções. Você se lembra de Marta, tão preocupada, correndo tanto, Jesus falou, ei, você está muito ansiosa, muita correria. A gente se lembra de Pedro, tomado pelas emoções, agindo no impulso, agindo sem pensar, e não é essa a vontade de Deus para nós. Então quero, embora de maneira muito breve, muito rápida, te dar algumas direções, apontar algumas coisas. A minha vontade no início da semana era compartilhar com você o mesmo que eu havia compartilhado em janeiro, mas Deus me levou numa outra direção, eu não quero ser encontrado lutando contra Deus. Então quero compartilhar com você emoções, coloque em ordem a sua alma. Então, como colocar a nossa alma em ordem? Eu pensei em pelo menos um trilho com 4 estações, pelo menos.
A primeira estação é Efésios capítulo 5, verso 18, a parte dele que diz assim: enchei-vos do Espírito. Aquela mudança que você tanto espera, que você deseja, que você pede a Deus, que você às vezes quase que sonha acordado. Deus, como eu queria ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, como eu gostaria de ser uma pessoa mais leve, mais alegre, feliz. Eu não me importar com certas coisas, não me importar com aquilo que de fato tem significado. Primeira trilha, primeira estação que eu acho que nós temos que tomar como ponto de partida é buscarmos o enchimento do Espírito Santo, meus irmãos. Eu estou repensando muita coisa. Eu acredito piamente que quando um homem ou uma mulher nasce de novo, ela é habitada pelo Espírito Santo e você nunca mais o perde. Ele vem e faz morada. E isso é por toda a eternidade. Mas creio também que nós precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo que nos leve a um enchimento, à plenitude, ao gozo do Espírito, a sermos controlados por Ele, a sermos totalmente cheios por Ele, de maneira tal que a nossa alma não nos controle, que a nossa alma seja levada cativa ao Espírito. E a única maneira é sermos cheios do Espírito Santo. Talvez você que me ouve agora não tenha tido, não tenha experimentado, vivido o que Deus tem para você, o que a gente pode chamar de vida abundante, porque te falta o enchimento do Espírito, a plenitude do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo, te ensinando em todo o tempo, te conduzindo, te levando ou te paralisando, ser controlado por Ele. A segunda estação é viver essa realidade do Espírito Santo. E como viver isso? Tomando posse de uma, não uma promessa, mas de uma afirmação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A gente precisa viver essa realidade de sermos de fato novas criaturas. Quando a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ele está falando também do nosso comportamento, do nosso tempo, da nossa falta de capacidade, ou de acharmos que não é possível controlar o nosso espírito, ou controlar a nossa alma, que num instante ela se perde, a gente explode. Não é essa a intenção de Deus, é agir sem pensar, diz a Bíblia, é falta de sabedoria. Então é começarmos a orar, pedir ao Espírito Santo que nos dê como prática, como comportamento, como vivência, essa nova criatura. É não nos conformarmos com esse tanto de velho homem, essa velha natureza que insiste em nos controlar. A terceira estação é produzirmos frutos. Gálatas fala sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito ligados à emoção, por exemplo, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade, a longanimidade, ser longânimo, ser extremamente paciente, suportar a adversidade, aquele ímpeto que vem de dar uma resposta dura, às vezes mal educada, e aí o Espírito Santo te controla e você começa a viver esses frutos e você começa a produzir e você mesmo usufrui, você prova e você começa a extravasar isso de maneira tal que você começa a constranger aquele que se perde, aquele que perde o controle emocional pelo simples fato de conviver com você, ele começa a ser também alcançado por essa realidade, sabe? Que esse Espírito que habita em nós nos controle, nos dê essa graça de entender que somos de fato novas criaturas e como novas criaturas, o que se espera de uma árvore, de uma planta, é que ela produza frutos e os nossos frutos ligados à nossa alma é mansidão, é domínio próprio, é saber suportar o sofrimento, suportar a afronta, suportar alguém que te maltrata, mas não como alguém que simplesmente se entrega, mas que sabe o porquê faz ou porquê não faz alguma coisa. E a quarta estação é transferir.
E essa é uma das minhas preocupações, uma das minhas orações. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero viver de fato essa vida que o Senhor tem para mim como nova criatura. Senhor, eu quero produzir e viver a realidade dos frutos do Espírito. Mas eu não quero só para mim, Senhor, eu quero de alguma maneira alcançar a nova geração. Deuteronômio 6,7, sabe? É ensinar a criança, ensinar o filho na fé, enquanto você caminha, enquanto você se assenta, enquanto você se encontra, sabe? É ser alguém espiritual na maneira de falar, ser espiritual na maneira de conversar com alguém, é ser espiritual transferindo graça, transferindo vida, transferindo uma alma controlada, transferindo domínio próprio, e você começa a ver em você, e você começa a ver nos outros, nas crianças e nos mais jovens, uma mudança que começa no interior, mas que vai para muito além do interior e começa a alcançar as pessoas, mudar a realidade. Aquele homem que era iracundo, aquele homem que era explosivo, aquela mulher que não tinha controle sobre as suas emoções, e por conta desse controle, dessa vida no espírito, dessa realidade da nova criatura, e começa a produzir frutos, e a sua casa começa, e a casa é abençoada, e os filhos são abençoados, não apenas os filhos da carne, os filhos de sangue, mas também os filhos de fé. Os muitos filhos que Deus nos tem chamado para gerar. Então, transferir, esse é um trilho que eu gostaria muito que você considerasse, mas não apenas isso, há mais uma outra questão que eu preciso compartilhar com você, que acredito e julgo ser também de grande importância. Isso tem a ver com as leis de limites. Se nós queremos controlar as nossas emoções, nós temos que entender algumas leis regem a nossa vida, desde que o homem pisou. Está nas nossas mãos, sabe? Deus tem confiado a nós tesouros muito importantes, muito preciosos. E quando a gente aprende a controlar, a lidar com as emoções, algumas leis precisam também ser vividas. Por exemplo, a lei da semeadura. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, sabe? Porque mais cedo ou mais tarde, você precisa guardar isso. Toda semente que você tem lançado vai produzir frutos. Eu falo isso há tantos anos. Quando a gente nasce, a gente recebe uma porção de sementes boas, de boas coisas, mas também há em nós algumas sementes ruins. E cabe a nós escolher qual semente a gente vai lançar, porque tudo que você lançar, tudo o que eu lançar eu vou colher. Se eu lançar hoje violência, desrespeito, agressão aos meus filhos, a quem está perto de mim, muito provavelmente é o que eu vou colher um dia, quando a velhice, quando a necessidade, quando a enfermidade chegar a mim. Nada justifica alguém que perde o controle muito facilmente. Tem isso no coração, há uma lei, e ela existe, e ela funciona em todo o universo. Tudo que nós lançarmos, nós vamos colher. Ainda a lei da responsabilidade. Eu sou responsável por mim. Você é responsável pela sua vida. Eu tenho que entender que as minhas atitudes têm a ver comigo. Eu não posso transferir a alguém a responsabilidade pelas minhas escolhas, pelos meus atos. Não importa o que o outro fez, o que o outro falou, o que o outro intencionou fazer, o que o outro imaginou fazer, e eu percebi, no final da conta, no final da história, diante de um juiz, diante de Deus, eu sou responsável. Não é, disse alguém, não é o que os outros fazem comigo, é a minha reação que fazem comigo, como homens e mulheres de Deus. Há um tempo novo para a igreja. Avivamento é também domínio próprio, é responsabilidade. Há uma terceira lei que é a lei do poder. Eu não posso mudar ninguém, mas Deus deu a mim e a você a capacidade, o poder de influenciar as pessoas. Capacidade de ajudar alguém. Eu posso mudar a minha vida porque Deus atua em mim, o Espírito Santo mora em mim, Deus está profundamente interessado nisso, mas essa decisão, esse passo é algo que Deus confiou nas minhas mãos e nas suas mãos. Isso não é autoajuda, isso não é confissão positiva. É pela fé receber e viver o que Deus deu a mim, e Deus confiou a nós o controle da nossa vida, de tomar decisões, de fazer escolhas. Sabe, a outra lei, a quarta lei, a lei do respeito.
Se você espera ser respeitado pelos outros, você precisa respeitar. Se você não quer que gritem com você, não grite com outras pessoas. Eu tenho muita dificuldade quando alguém fala mais alto comigo, quando alguém grita, e eu me sinto muito envergonhado quando por algum motivo eu altero meu tom de voz com alguém. Isso não é educado. A autoridade, ela é conquistada, ela não é imposta. Se eu preciso gritar para ser ouvido, já é uma confissão de que eu não sou ouvido. Deus tem dado a nós essa capacidade de respeitar as pessoas. Eu não preciso concordar com o que a pessoa faz, eu nem sempre concordo. Eu não preciso concordar com a escolha de alguém, mas eu devo e eu preciso, e muito, respeitar as pessoas. Isso cabe a mim. E a quinta lei do limite é a da atividade. Isso quer dizer tomar iniciativas. Sabe, Senhor, mude minha vida, Senhor, mude meu coração, Senhor, controle as minhas emoções, controle meus sentimentos, Senhor, 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 eu preciso começar a fazer as coisas, eu preciso viver a realidade de que eu sou diferente, o Senhor mudou meu coração, o Senhor mudou a minha vida. Então a gente tem orado, mas agora a gente precisa começar a praticar essa realidade de sermos de fato novas criaturas pela fé, por conta do que Cristo fez, mas novas criaturas também na vivência dessa fé. Sabe, comece a tomar iniciativas, sabe? Comece a fazer escolhas. Essas leis, responsabilidade, poder, respeito, atividade, semeadura, elas existem, estão aí, eu posso usá-las para tornar a minha vida melhor e para tornar a vida de quem está próximo a mim, até de quem está distante, melhor. Considere essas leis. Algo mais que eu quero compartilhar com você. A palavra será curta, eu prometo a você. Nós estamos num tempo em que você ouve falar de coach, de mentores, de pais espirituais, há um monte de gente falando um monte de coisas. E eu tenho dificuldade em concordar com a maioria delas. Mas eu quero sugerir a você 3 mentores. Aquele que vai te acompanhar, que vai te aconselhar. O primeiro mentor que eu quero sugerir a você é aquele mentor que já mora dentro de você, que é o Espírito Santo. João 16,13. E ele vos guiará. Quando você não souber o que fazer, pergunte a Deus. Vai para um canto. Senhor, o meu coração está tomado de angústia, de medo, de incertezas. Eu tenho medo de vacilar, Senhor, eu já errei tantas vezes. Espírito Santo, fala comigo. Jesus disse que se Ele fosse, nos enviaria o Consolador, e Ele enviou. Atos 2 nos atesta isso. Meu irmão, considere ouvir, não a voz da sua consciência, que também é importante. Não é o 6º ou 7º sentido, eu não acredito nisso. O que eu acredito é que o Espírito Santo fala conosco. Quando você às vezes pensa em ir num lugar, você até vai naquela direção e algo dentro de você diz não, e uma voz tão poderosa que você não consegue continuar com aquilo. Tenha o Espírito Santo como seu mentor, para usar uma palavra mais moderna, né? O segundo mentor que eu quero sugerir a você é a Bíblia. Mateus 22, 29, errais por não conheceres as Escrituras. Meus irmãos, o conhecimento dessa palavra muda por inteiro a nossa vida. Você começa a acreditar naquilo que está escrito, porque você sabe que é o coração de Deus revelado ao nosso coração. E se você deseja ter as suas emoções transformadas, aprender a ter domínio próprio, controle, ser alguém manso, leia a Bíblia, você verá exemplos. Tudo que foi escrito, diz a Bíblia, para o nosso conhecimento foi escrito. A Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Leia a palavra do Senhor e a sua alma vai encontrar paz e direção. E o terceiro mentor, e aí sim, depois de ouvir o Espírito Santo ser controlado, conduzido, ensinado, ser alimentado pela palavra, ser dirigido pela palavra, aí sim eu posso acreditar e usar o que Deus também me deu. Eu estou chamando aqui de homem de paz, pode ser uma mulher, é apenas como ser humano. Confessai as vossas falhas. Às vezes nós não temos paz interior, paz na nossa alma, porque a gente não conversa com alguém, a gente não abre o coração. Mas não é abrir o coração para aquele que chega e diz, amiga, amigo, o que você tem? Não.
É aquele que o próprio Espírito Santo leva até você, ou te leva até aquela pessoa que você sabe que Deus usa, que você sabe que tem temor a Deus, que você sabe que consulta a palavra do Senhor. E essa pessoa vai te ouvir sem te condenar. Quem sabe até te exortar, até às vezes te corrigir de maneira dura, mas você terá certeza que é Deus quem está usando. E como o mundo de hoje precisa de homens e mulheres de paz. Encontre alguém para te ajudar, encontre alguém para discipular, enquanto essa pessoa diga, você não quer me ajudar, você não quer me discipular, você não quer me ensinar o caminho do Senhor, você não quer me ensinar o que a Bíblia diz, você não quer me ensinar como ser cheio do Espírito, como ser conduzido pelo Espírito. Sabe, a nossa alma precisa de um texto como esse, Filipenses 4:8. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, digam de louvor. Filipenses 4:8, sabe? Se o seu coração for tomado por ansiedade, é o que a sua boca vai proferir. Se a sua mente for tomada por ansiedade, por angústia, é o que você vai falar. Comece a ocupar a sua mente da palavra, ser conduzido, ser mentoreado por ela. Comece a buscar o Senhor em todo o tempo, o Espírito Santo vai controlar você. E essa realidade de Filipenses 4:8 vai ser também a sua realidade. Comece a ocupar a sua cabeça daquilo que de fato você não tem que esconder dos outros, daquilo que não vai se tornar um dia em um fantasma, em um instrumento de opressão para você. Guarde isso, seja mentoreado pelo Espírito Santo. Quando você orar, fala, Senhor, me ensina. Quando você abrir a sua Bíblia, Senhor, me ensine, fala comigo. E Deus me guia até alguém que ande com o Senhor, que conheça o Senhor para me ensinar. E para a gente poder encerrar, eu quero deixar para você Josué, capítulo 1. Eu extraí dali algumas expressões. De maná, o alimento e a direção de Deus para a minha alma e para a sua alma nessa noite. Dê o seu máximo, empenhe a sua alma, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, pondere e medite no livro da lei e pratique tudo o que ele prescreve. Então você alcançará o seu objetivo e será bem-sucedido. Sabe, se empenhe. Empenhe sua alma em controlá-la, em sujeitá-la à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, à palavra. Sabe, não se desvie, mantenha o coração. Lembra de Daniel? Daniel determinou no seu coração não se contaminar. E quem sabe a gente possa determinar no coração que o Espírito do Senhor vai controlar a nossa alma. E a gente vai aprender a ficar calado, a gente vai aprender a não usar a palavra dura, a gente vai aprender a ser educado, manso. Mansidão, doçura, não quer dizer frouxidão. Assim como grito não quer dizer autoridade. Lembre-se que do forte saiu doçura. A nossa alma deve ser levada cativa ao Senhor. Eu creio que essa palavra pode nos atingir, ela pode nos transformar e a gente pode começar hoje à noite um tempo novo com Deus, um tempo novo em que o Espírito começa a nos controlar e a nossa oração hoje pode ser essa. Eu acho que a gente pode orar assim, Senhor, controla a minha alma, Senhor, controla os meus sentimentos. Agora lembre-se, você ouviu a lei dos limites, a lei da atividade, você precisa começar a praticar. O Senhor está profundamente interessado nisso. Eu acredito que a sua família gosta de tempo de mudanças. E eu acredito que quando essa mudança acontecer na sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua igreja, a sua cidade, será também transformada e será um tempo de bênção e de paz para todos nós. E você vai alcançar o seu objetivo. Vamos orar todos nós? Você pode orar comigo agora? Tens a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Tu tens o controle e eu rogo ao Senhor que o Senhor controle, meu Pai. Controle a nossa vida. Ô Senhor, o Teu Espírito foi dado a todos nós, não apenas para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, mas também para nos consolar, nos exortar, nos ensinar. Então,
Então nos ensina, Espírito Santo do Senhor. Pai, que a palavra do Senhor, que o ensino salte dela e tome a nossa alma. Pai, dá a graça a esse homem, a essa mulher impulsiva, que perde o controle facilmente. Ensine-o por meio da palavra, por meio da ação do Espírito, quem sabe um homem ou uma mulher de paz para ajudar, para discipular, para aconselhar. Que esse homem, essa mulher, essa família vivam um novo tempo, que esse ambiente de trabalho, que a igreja viva de fato a realidade de sermos novas criaturas, gente que é cheia do Espírito Santo, gente que produz frutos e por conta disso a atmosfera, o ambiente é transformado. Eu creio, Pai, que o Senhor que iniciou em nós a boa obra, o Senhor vai completá-la. Eu rogo a Ti a graça desse novo tempo, desse avivamento no Espírito, do corpo curado e de alma santo. Por esse tempo, obrigado por essa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Se de alguma coisa eu faço, compartilhe esse. Há muita gente ansiosa, muita gente. Eu creio que essa palavra pode dar um norte para essas pessoas. Que Deus abençoe você. Eu te espero amanhã, às 9 horas da manhã, o nosso encontro com a sabedoria, livro de Provérbios. E eu te espero amanhã, às 5:30 da tarde, para o Refletindo. E amanhã à noite, para nós encerrarmos essa série de mensagens ou de reflexões no fim da noite. Que Deus abençoe você, que o Senhor abençoe a sua casa. Eu desejo a você uma noite de paz, de descanso, uma noite de cura para a sua alma, uma noite de transformação na sua família. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Um bom descanso, beijo no coração e até daqui a pouco, em nome de Jesus Cristo.